Ouviu? Então realmente alguém estava traumatizado com esse serviço. A história sempre fala das pessoas que lutam e se sacrificam pelo seu país. Narram os acontecimentos de pessoas importantes que acabaram com um batalhão ou que libertaram um povo inteiro. Tudo isso é muito bem conhecido, mas é raro que saibamos sobre aqueles que, no meio da luta ou da guerra, foram atacados e ao mesmo tempo sofreram. Hoje venho apresentar a você Ingrid Alderock, uma mulher que liderou o Serviço de Segurança de Augusto Pinochet. Este caso é de como dezenas de pessoas foram capturadas e submetidas a um sofrimento extremo, como cadeiras elétricas, golpes, ameaças com armas de fogo e abusos utilizando animais. Esta última foi uma das mais famosas criadas pela mente maligna de Ingrid. Ela tinha seu fiel amigo Perruno, a quem ela havia treinado para se aproveitar das vítimas. Foi por isso que ela seria lembrada por centenas de chilenos como a Mulher dos Cães. É um caso bastante bizarro, bastante tétrico. Ingrid Felicitas Alderock Bernard nasceu em março do ano de 44 no seio de uma família alemã. Seu pai teve que se mudar para o Chile aos 29 anos, pois os alemães haviam perdido a guerra, e por orgulho não queria mostrar o rosto diante da derrota. Ele sempre foi um homem muito rigoroso e correto. Ele nunca tentou se dar bem com os vizinhos ou com seus colegas de trabalho, pois acreditava que eles eram de uma raça muito indecisa. Ele conheceu sua esposa no início dos anos 30, se casaram e rapidamente tiveram filhos. Ele se encarregou de educá-los em casa porque não permitia que outras pessoas se aproximassem ou que aprendessem o idioma espanhol. Não é preciso dizer, mas ele era um orgulhoso homem alemão desses grupos da Segunda Guerra Mundial. Não te digo o nome para que não nos censurem, que queria implantar na cabeça de seus sucessores, que isso estava certo e que eles deveriam se sentir orgulhosos. Ingrid foi a que mais obedecia ao pai, enquanto seus irmãos, Hannelore e Karin, não concordavam muito com os pensamentos racistas do pai. Desde pequena ela foi muito ativa em certos esportes. Ela adorava jogar tênis, andar a cavalo, patinar no gelo, escalar montanhas e até foi faixa azul em judô. A família tinha uma boa renda, então nunca tiveram dificuldades em dar aos seus filhos tudo o que pediam. Esses hobbies foram ensinados pelos pais, pois de maneira alguma queriam que os chilenos se aproximassem dos pequenos. Nunca puderam fazer um amigo ou conhecer o país por si mesmos, porque o pai pensava que um dia voltariam para a sua nação e não valia a pena se apegar ao Chile. Assim que as crianças atingiram a maioridade, saíram de casa para deixar de estar sob o regime, que era o regime do pai deles, e seus pensamentos, seus pensamentos bobos. Mas Ingrid era diferente. Ela realmente acreditava em tudo o que seu tutor havia ensinado durante toda a sua vida. Antes dela completar 15 anos, seu progenitor perdeu a vida, deixando ela e sua mãe completamente sozinhas. Ela caiu em uma grande depressão, pois o homem mais importante de sua vida havia morrido. E ela não sabia como lidar com seus sentimentos. Então, passava todo o tempo na prisão, cheia de raiva e irritação. Seus irmãos, por outro lado, voltaram para casa para mostrar respeito e velá-lo, mas não puderam enterrá-lo na Alemanha como ele queria. Mas organizaram um funeral muito ao estilo daquele país, a Alemanha. Vários meses após este lamentável acontecimento, Ingrid descobriu que parte da herança tinha que ser dividida com seus irmãos. Ela não gostava muito dessa ideia porque nos últimos dias deles, eles não estavam presentes. Esse acontecimento foi um divisor de águas, pois até então Ingrid ainda não sabia do que era capaz de fazer até aquele momento, onde, consumida pelo rancor, elaborou um plano malévolo para fazer sua irmã sofrer. Ele a espionou por meses. Ele via como ela saía com seus amigos e teve que aprender os horários de saída do trabalho dela. Ele começou a praticar espanhol para poder fazer amigos que o ajudassem com sua ideia absurda. O grupo com o qual Ingrid se juntava eram homens, que só estavam com ela para obter, prazer, você sabe. Ele prometeu a eles esses favores íntimos, em troca de obedecerem suas ordens. Uma tarde, enquanto Karin, irmã de Ingrid, voltava do trabalho, foi agredida na rua até cair inconsciente. Ela foi colocada em um carro e, ao acordar, se encontrou amarrada a uma cadeira. Ao ver sua irmã, quis pedir ajuda,
mas ela apenas respondeu com um forte golpe no rosto e várias zombarias. A jovem estava muito consternada. Ela não sabia o que estava acontecendo ou por que seu próprio sangue não a ajudava. Ingrid teve que explicar as razões de por que a havia sequestrado. Ela disse que sempre teve um grande ressentimento por ela. Ela não sabia por que seu pai havia deixado herança para ela se nunca foi tão boa quanto ela. Ele a manteve privada de sua liberdade por vários dias sem comida e sem permissão para ir ao banheiro. O tempo todo, os homens abusavam dela na frente de sua irmã. Eles a batiam como um saco de boxe até ela perder a consciência. Karin implorava para que por favor a deixasse ir, que ela iria se mudar para um lugar onde nunca mais a veria novamente. Então Ingrid concordou com isso apenas com a condição de que ela também renunciaria à herança e se a acusasse à polícia, poderia ser muito, muito pior para ela. Até então, Ingrid havia experimentado o poder do cauteloso, de provocar medo e terror nas pessoas. Ela gostou disso de infringir, como te digo. Medo para que as vítimas se movessem como marionetes diante de suas ordens. E aqui foi onde começou a investigar escolas militarizadas para poder explorar seu potencial. Seu potencial, entre aspas. Mas quase não havia mulheres. Para sua sorte, no ano de 67, os carabineiros autorizaram a entrada de mulheres na escola de oficiais. E rapidamente a mulher se inscreveu no primeiro curso. Tendo experiência com judô e outras artes marciais, foi muito fácil para ela se integrar e cada vez mais estar no radar de pessoas importantes. Ela foi a primeira paraquedista do Chile e da América Latina. Ela aprimorou sua experiência em tiro e um de seus talentos peculiares era treinar cães. Tudo isso fez com que o coronel Manuel Contreras, líder de um serviço secreto chamado Ladina, colocasse seus olhos nela e a convocasse para formar parte desta associação. Ela, por sua vez, aceitou se unir e quando se integrou parecia que havia nascido para estar naquele lugar. Este serviço foi criado por Augusto Pinochet para poder derrubar Salvador Allende. O que eles faziam era roubar pessoas, fazê-las sofrer e tirar a vida de todos aqueles que estavam contra Pinochet. Ingrid, com o passar dos meses, ascendia de posto pela macabra e desalmada que era em cada missão. Ela estava presente. Quando houve um golpe de Estado e Vila Grimaldi foi invadida pela primeira vez e foi tirada à força de seu dono para poder construir o quartel Terra Nova, um dos centros de sofrimento, tortura e desaparecimento mais importante da ditadura de Pinochet. Esteve também na Operação Condor, que implicava perseguir os opositores de esquerda. Conta-se que esta foi uma das perseguições mais agressivas, pois suas vítimas foram mais de 1 milhão de pessoas, mais de 50 mil pessoas de toda a América Latina. Esses acontecimentos foram um verdadeiro terror e, de fato, os arquivos que foram encontrados a respeito deste tema foram nomeados como Arquivos do Terror. Além disso, ela foi membro da Brigada de Puren, sendo nomeada a única mulher a pertencer a um posto tão alto. Depois de obter este cargo, ela sabia que poderia contribuir com ideias para fazer sofrer pessoas extremamente sinistras. Na qual ela estava, em um lugar muito próximo à cidade, havia uma mulher que era muito chata. Na rua Irã 3037, no município de Macul, em Santiago do Chile, eles criaram uma casa de sequestros que mais tarde seria conhecida como Venda Sexy, ou a discoteca. Aqui era onde os opositores de Pinochet eram levados e eram espancados, eletrocutados e até abusados psicológica e emocionalmente. Estima-se que mais de 80 pessoas passaram por essas portas, e menos da metade saiu com vida. Esta casa tinha 2 andares e um porão. Cada andar era dedicado a um tipo de sofrimento, e os homens eram separados das mulheres. As vítimas passavam a maior parte do tempo com os olhos vendados e completamente sem roupas. As pessoas, incapazes de ver qualquer coisa, eram submetidas a jogos mentais. Eles eram levados a acreditar que havia noites de fuzilamentos, mas apenas disparavam para o ar cada vez que abusavam de algo. Eles se aproveitavam de alguém, seja homem ou mulher, colocavam música em volume máximo para que não pudessem ouvir nem seus próprios gritos. Eles os penduravam de um braço por dias ou semanas. As mulheres eram forçadas a dar à luz para depois verem seus bebês serem eliminados. Os homens recebiam choques elétricos em suas partes íntimas e quase nunca eram alimentados. Ingrid, em seu tempo livre, se ofereceu para abrir uma escola e ajudar mais jovens na escola, e ajudar mais jovens na escola, a treinar para enfrentar os inimigos de Pinochet. Ela ensinava a lutar, a sempre manter uma postura fria e ter pensamentos lógicos.
A maioria das mulheres era sequestrada e forçada a pertencer ao exército. Se elas se opusessem, eram enviadas aos quartéis do sofrimento. E as fracas tiravam-lhes a vida rapidamente. Ingrid tinha um cão pastor alemão chamado Bolódia. Este sempre estava ao lado da mulher e a acompanhava para todos os lugares para protegê-la de qualquer tentativa de atentado contra ela. Às vezes, ela o soltava para que perseguisse as vítimas, e estas não sabiam para onde correr porque tinham os olhos vendados. Uma noite, enquanto todos estavam dormindo, Ingrid estava planejando uma nova forma de fazer sofrer, e quando olhou para o seu cão, soube que levaria o sofrimento a um nível muito mais superior. Ela, sendo muito boa em treinar cães, levou apenas 2 semanas para treinar vários animais para que eles pudessem abusar das pessoas trancadas. Uma das primeiras vítimas foi Alejandra Rosapel, que sobreviveu e contou como foi a primeira vez que implementaram este método de sofrimento. Colocaram todos ao redor da pessoa para quem o cão iria. Aproveitando, eles foram obrigados a assistir à cena aterrorizante e ouvir os gritos de dor da pobre garota. Eles estavam ameaçados. Se alguém ousasse virar ou fechar os olhos, seria o próximo. À noite, os lamentos podiam ser ouvidos novamente, e os ouvintes temerosos apenas imaginavam que poderiam ser os primeiros ou os próximos. Desculpe. Diversos relatos indicaram que outros oficiais substituíam as pessoas pelas vítimas. A mulher, ao ver o terror que semeava, os gritos de desespero e o vômito de nojo que suas vítimas sentiam, decidiu que essa forma de sofrimento seria sua marca pessoal. Sempre que alguém tentava escapar, era enviado diretamente a ela para que soltasse seu pastor alemão e procedesse a cometer o ato tão atroz. As pessoas estavam cada vez mais temerosas. Preferiam perder a vida a encontrar Bolódia e sua dona. Depois disso, as mulheres se uniram para se sentirem protegidas. Elas perceberam vários fatores que as deixavam livres, ou que não as faziam sofrer tão frequentemente. Uma delas era que, quando estavam menstruadas, não abusavam delas. Então pegavam um pedaço de pano e o enchiam com sangue de algum ferimento de bala de uma companheira e colocavam em suas roupas, quando eram levadas para o quarto do terror. Uma das vítimas que passou pelo abuso dos animais foi Marta Neira Munhoz, que havia sido secretária chilena e militante do movimento de esquerda. Foi detida junto com seu parceiro César Arturo. A mulher perdeu a vida depois de ter sido submetida várias vezes aos abusos por homens e cães. Foi uma das jovens que mais se rebelava contra Ingrid e seus companheiros. Tentou fugir da casa da mulher sem sucesso. Após várias despedidas dela, acabou sem forças e morreu naquele espaço da venda sexy. Embora na discoteca não tenha havido tantas mortes como em outras áreas, onde também havia quartéis de sofrimento, disse que seus métodos eram muito mais violentos e atrozes, porque enfatizavam muito as humilhações de tipo de abuso. Não houve desigualdade e todos sofreram graças ao fato de estar sob o controle de Ingrid. Nunca teve piedade. Havia crianças e adolescentes que não passavam dos 15 anos, mas os tratava e fazia sofrer como adultos, assim como seu pai havia feito. Estar no comando lembrava-o todos os dias de seu pai. Acreditava que talvez ele estivesse orgulhoso dela por lutar pelo país que a viu crescer, assim como ele lutou pela Alemanha. Havia dias em que se cansava por causa da idade, e em outras ocasiões não ia ao quartel. Seu rosto mostrava sofrimento, mas ele resistiu. Percebeu o que tinha acontecido. A mulher sempre tinha 3 pistolas por perto. Uma na bolsa, a segunda na mesa de cabeceira e a terceira no forno da cozinha, porque corria o boato de que existia uma organização contra Ladina com ex-agentes. Muitos começaram a temer porque o grupo inimigo estava ficando cada vez maior. Então, em julho de 81, ela saiu de casa para ir ao quartel. Mas de repente várias caminhonetes passaram em caravana e começaram a atirar nela. Por sorte, ela só levou 2 tiros, um na cabeça e outro no braço. Foi levada rapidamente ao hospital mais próximo. Uma das balas estava próxima ao cérebro, então os médicos afirmaram que nada mais podia ser feito pela mulher. A mulher ficou na prisão e foi levada para um hospital que não podia fazer mais por ela. Vários dos agentes ameaçaram todo o pessoal médico para que pudessem salvá-la. Então eles apenas disseram que para manter essa mulher viva,
Eles teriam que deixar a bala na cabeça dela. Foi então enviada para casa. Sobreviveu às 2 balas, mas as sequelas a impediam de continuar indo ao quartel e fazer coisas que exigiam muito esforço. O país inteiro ouviu sobre esse acontecimento e o considerou como uma espécie de milagre. Uma das revistas mais importantes do Chile escreveu o seguinte: certamente, por sua personalidade tão esclarecida e por sua fé cristã, ela foi dotada de uma vitalidade espiritual e física que lhe permitiu superar as graves lesões sofridas semanas atrás por um criminoso impiedoso a serviço do comunismo ateu e sanguinário. Também acrescentaram que ele era um oficial exemplar e que por isso merecia a segunda oportunidade que a vida lhe deu. Enquanto os meses e depois os anos passavam, a mulher ficava cada vez mais frustrada. Ele passou grande parte de sua vida fazendo as pessoas sofrerem, desde sua irmã até as mulheres inocentes de venda sexy. Ouvir as pessoas chorarem e incutir medo era uma rotina para ela. Mas tudo isso acabou desde o tempo do atentado, pois seus colegas também não queriam que ela corresse o risco de ser atacada por outra pessoa. Ela começou a pensar que talvez o assalto que sofreu foi planejado por um dos serviços secretos por sua tentativa de deserção. Ela se sentia envergonhada consigo mesma porque sentia que estava desonrando seu pai e sua nação. Por momentos, ela pensava que merecia ter a bala na cabeça como, digamos, um lembrete de quão fraca foi ao querer renunciar ao seu trabalho. Ela viveu muitos anos mais depois de quase morrer por causa dos tiros. Ela foi reconhecida como uma das melhores agentes da ditadura de Pinochet. Até várias pessoas diziam que notavam uma grande diferença após a sua aposentadoria. Já não havia tanto medo. O império do ditador estava caindo aos poucos com isso. Nos quartéis, havia cada vez menos vítimas porque elas escapavam com mais facilidade. A escola onde Ingrid treinava jovens começou a decair. E as pessoas que já não tinham medo de testemunhar contra esse monstro começaram a sair. Na verdade, uma mulher chamada Nancy Guzmán começou a investigar os arquivos do governo de Pinochet e, em várias ocasiões, se deparou com o nome de Ingrid Alderrock. Graças às testemunhas e ao que estava no documento, a mulher foi convocada para declarar o que acontecia na venda sexy. Ela apenas contou a história da bala em sua cabeça e disse que havia perdido a memória. Por isso, ela foi rapidamente libertada sem punição. Todos sabiam do que Ingrid fez. O país inteiro pedia justiça, mas o juiz e as autoridades não podiam fazer nada. Então Nancy tomou a decisão de escrever um livro sobre essa mulher e contar sua história, levando em conta também os depoimentos das testemunhas e dos sobreviventes. Ele ia de vez em quando visitar a Ingrid. Ele a entrevistava com medo, porque sua simples presença o aterrorizava. Sempre que ele perguntava algo sobre a venda sexy ou seu papel no exército de Pinochet, ela dizia que não o conhecia nem a casa que ele mencionou. Mesmo com a memória perdida, ela continuava sendo uma mulher fria e sinistra. Às vezes, ela insultava a entrevistadora e dizia com orgulho que era deste grupo alemão, do qual eu te disse no início que não podia mencionar, que era deste grupo desde o nascimento. Ela também chegou a confessar que odiava os pacifistas, e sempre que tinha oportunidade, mostrava suas armas para intimidar a entrevistadora. Ele também perguntou sobre sua habilidade para treinar cães, mas ela apenas disse que havia ganhado prêmios profissionais e que de maneira alguma maltrataria um animal dessa forma. Em seu livro, ele também fala sobre como foram os sofrimentos narrados pela perspectiva das sobreviventes. Uma delas implorou para que ele não publicasse seu livro onde estava a sua confissão até que sua mãe falecesse, porque era muito forte e ela não queria que ela lesse seu testemunho. Nancy cumpriu sua palavra e no ano de 96 publicou seu livro chamado A Mulher dos Cães. Ingrid morreu em 2001. Em 2001 morreu de uma hemorragia digestiva aguda enquanto descansava em sua casa completamente sozinha. Entrou para a história como uma das mulheres que aterrorizou um país inteiro e ainda assim saiu impune. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e nos vemos amanhã em um novo vídeo. Para os condes, então, deram várias voltas e pararam cerca de 5 ou 4 vezes. Eles pararam e depois chegamos a uma delegacia e eu acreditava que os condes estavam lá. Depois eles bateram neles, os mantiveram na muralha. E depois um tenente disse:
Vocês sabem que nós somos criminosos? Ele perguntou. Sabem o que ocorrerá com vocês? Nós vamos matar vocês. Ele disse. Vamos levá-los a uma barricada e matá-los lá. Vamos declará-los mortos e depois dizer que as próprias pessoas os mataram. Então as pessoas vão se opor ao próprio pornô.